Olá, queridos dos nossos pequenos grupos da PI PPG. Estamos aqui para continuarmos com os temas abordados nestas próximas semanas, nas semanas anteriores, mas muito especificamente para falarmos um pouco sobre a área financeira, já começada pelo Luiz e também pela Márcia. Bem, desta feita, vamos falar um pouco sobre dívidas, sobre aquisições. É algo que sabemos que assola muitas das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares e a muitos de nós também. Já foi dito, e vale a pena repetir, que existe uma equação na qual existem duas variáveis, que são as nossas aquisições, subtraídas da nossa renda, e que deveriam ter como resultado, no máximo, o número zero. Senão, na verdade, seria muito bom se o resultado dessa equação desse um número positivo. Mas, infelizmente, no geral, nós temos aqui uma equação negativa, quando os nossos gastos, as nossas aquisições, têm um valor maior do que a nossa renda. Bem, segundo algumas informações retiradas da internet, a cada 10 famílias brasileiras, 8 têm dívidas. Essa tem sido a taxa média de endividamento das famílias, medida pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. Em abril de 2023, há poucos meses atrás, 78,3% dos núcleos familiares do país tinham dívidas. Em 2022, a média total foi de 77,9%. Então, nós temos aqui um valor recorde desde que o levantamento começou a ser feito por esta confederação lá em 2011. A pesquisa indica que a parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 29% das famílias do país. Abaixo um pouco dos 29% de março, mas acima dos 28,6% de abril de 2022. E o aumento aconteceu principalmente na classe média, que é a maior faixa social e financeira das famílias brasileiras. Aqueles que não terão condição de pagar suas dívidas já somam mais de 11%, que é também um percentual superior aos que nós tínhamos em março, em abril do ano anterior. Sabemos que aqueles que têm dívidas atrasadas há mais tempo seguem enfrentando dificuldade de sair da inadimplência em função dos juros elevados, que por sua vez pioram as despesas financeiras. A cada 100 consumidores inadimplentes, em abril, 45 já estavam em atraso por mais de 3 meses. Muitos consumidores têm recorrido aos créditos pessoais, modalidade em que os juros tiveram um crescimento menor para pagar dívidas mais caras, como por exemplo a do cartão de crédito, aquele famoso juros do cartão rotativo, aquele valor que é bem conhecido de muitos também. Bom, 86% tem dívidas com cartão de crédito, 9% com crédito pessoal. Então a maioria está lá no crédito, no cartão de crédito mesmo. E o uso dessa modalidade de crédito é o maior em um ano, enquanto que o crédito pessoal vem crescendo a taxas menores. Ou seja, estamos cada vez mais endividados. Muitas dívidas. E vale a pena relembrar que as dívidas são uma fonte de tensão muito perigosa e também muito presente nas famílias e que acabam gerando muitos desgastes, angústia, tristeza, quando não a separação e até mesmo o divórcio. Apesar da propaganda de crédito sempre dizer compre agora e pague de forma facilitada em 10, 12, 15, até 24 vezes, sabemos que não há facilidade alguma quando os pagamentos mensais chegam para a cobrança, porque haverá o dia em que será preciso fazer o pagamento, o fatídico dia de pagar. Mas o que é dívida? Aqueles que promovem os financiamentos e as propagandas usam definições atraentes sobre dívida. Essas propagandas mascaram a realidade sombria da publicidade. O dicionário, por sua vez, traz na sua lista
os seguintes sinônimos para a palavra dívida: responsabilidade, negatividade, dever, obrigação, penhora, ônus, insolvência, estado de ser confrontado. No português mais coloquial, estar no buraco, estar quebrado, são alguns dos sinônimos que nós encontramos quando nós pesquisamos. Não sei se você sente um desconforto ao ouvir essa lista, mas na continuidade podemos ainda encontrar no dicionário definições de dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida inclui dinheiro a pagar a companhias de cartões de crédito, empréstimos de bancos, dinheiro emprestado de parentes, financiamento da casa própria, financiamento de automóveis, sejam contas antigas, contas novas, seja de vestuário, seja de alimentação, mas são contas que nós teremos que pagar. As contas que chegam para vencer, tais como a conta mensal de água, de luz, não são consideradas dívidas quando são pagas dentro do prazo. Considerando essas definições, eu gostaria apenas de trazer uma passagem bíblica que ensina que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso está em Provérbios 22:7, escrito pelo rei Salomão lá no século X a.C. Agora, qual é o custo real de uma dívida? Bem, acho que um bom exemplo para ser aplicado são os dos cartões de crédito. E é bem fácil da gente explicar, não é mesmo? Uma dívida de R$1.000, atrasada em um mês, sobre um juros de 15,2%, que é um juro relativamente até pequeno. Existem cartões cobrando mais do que isso. Também existe o juros moratório, ou seja, os juros pelo atraso em si, em geral na casa de 1%, e também um juros de 2%, que é, na verdade, uma multa contratual de 2% para ser pago. Essa é uma conta bastante simples de se fazer. O cálculo dos juros compensatórios de R$1.000 em um mês são R$152. O 1% dos R$1.000, lá dos juros de mora, são R$10. A multa de 2% sobre R$1.000 são R$20. Agora, somando todos esses valores, 152 dos juros compensatórios, juros de mora, que são mais R$10, e mais a multa de 2%, portanto R$20, no primeiro mês de atraso ou não pagamento de R$1.000 de um cartão de crédito, esse valor já passará a ser de R$1.182. Ou seja, temos em um mês uma diferença de R$102 para ser pago. O que nós não podemos esquecer, que é o que acontece na maioria dos casos, é que esse cálculo terá um efeito acumulado de um mês para o outro. Essa é a situação mais comum, trazendo juros sobre juros, se essa dívida não for paga e passar de um mês para o outro, ou se parte dela não for quitada, também sofrerá acúmulo no mês seguinte. São os tais juros compostos. Bem, até aqui foi mera retórica, não é mesmo? Porque o que queremos falar de verdade, e em primeiro lugar, é o que dizem as Escrituras a respeito das dívidas. A perspectiva das Escrituras sobre dívidas é bastante clara, e você encontrará lá em Romanos 13, no versículo 8, o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. E aqui eu vou me ater a esta primeira parte do que foi dito. Não devam nada a ninguém. Também em Provérbios 22:7 aprendemos, porque o Senhor fala muito diretamente sobre a área da dívida. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Significa que, estando endividado, ficamos na posição de servidão em relação a quem emprestou. De fato, quanto mais devemos, mais servos nos tornamos. Não possuímos a total liberdade ou escolha para decidirmos por nós mesmos em que gastaremos a nossa renda, porque nos obrigamos legalmente a pagar essas dívidas. Já em 1 Coríntios 7:23, Paulo escreve: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem
escravos de homens. Nosso Pai fez um sacrifício máximo a dar o seu Filho. E agora quer que os seus filhos sejam livres para servi-lo da forma que ele desejar, inclusive na área financeira. Na verdade, tudo pertence a Deus. Mas se nós estamos enlaçados, amarrados com as leis deste mundo, no que diz respeito às finanças, também as nossas finanças estarão retidas. E nós não poderemos fazer aquilo que Deus quiser com a nossa área financeira, ou seja, com o nosso dinheiro, que na verdade pertence a Deus, pois tudo pertence a Ele. Também, biblicamente, podemos relembrar que dívida não é considerada exatamente uma bênção, muito pelo contrário, é considerada uma maldição sob o seguinte aspecto. Lá no Antigo Testamento, uma das compensações para a obediência era exatamente ficar fora de dívidas. Veja só, em Deuteronômio 28, no princípio do capítulo, ou seja, no primeiro versículo, se inicia da seguinte maneira: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então ali uma série de bênçãos e coisas boas vão acontecer. Porém, lá no 12º versículo, termina dizendo o seguinte: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Significa que, uma vez sendo obediente, existe uma série de recompensas por esta obediência, inclusive a de não ficar escravo de dívida. Pelo contrário, inclusive até mesmo emprestar para outras pessoas. E no mesmo capítulo, o contrário também é apontado, onde, em se desobedecendo a Deus, o povo de Deus tomaria empréstimo. Isso os colocaria em situação de subordinação para com outras nações. Bem, são aspectos bíblicos sobre a questão de dívidas. Agora, quando podemos assumir dívidas? Em que situações? Que critérios nós poderíamos aplicar? Afinal, dívida ou assumir dívidas é um comportamento, eu diria, de mercado, é um comportamento da sociedade. Isso existe e é bastante comum. Bem, a Bíblia não fala sobre a questão de quando podemos dever uma certa soma em dinheiro, tampouco fala de que soma nós estamos falando. Em minha opinião, é possível dever-se um financiamento, talvez de uma casa, de um negócio ou para uma formação, pensando-se em alguns critérios, pensando numa dívida possível, para que se possamos dar, então, aí prosseguimento a questões pessoais, a desenvolvimentos ou até mesmo projetos. Mas veja só, o item negociado deve apresentar uma vantagem com alto potencial de valorização ou uma grande oportunidade de se produzir uma nova receita. Este bem para o qual está se fazendo uma dívida ou a aquisição para o qual está se fazendo uma dívida deveria atender a este primeiro critério. Um segundo critério para o qual eu chamaria a sua atenção é de que o valor do item deve equiparar-se ou exceder a quantia financiada. Ou seja, deve haver uma paridade entre o valor do bem, do serviço, frente ao que está sendo pago por ele ou financiado, pago através de financiamento. Bom, a dívida é proibitiva se comprometer de forma excessiva a renda familiar, de maneira que comece a gerar inadimplência, o que por sua vez gerará tensões nos relacionamentos dentro da nossa família. Bom, se satisfizer todos esses critérios e de fato em nossos cálculos parecer uma dívida sensata, mesmo assim eu faria um apelo para que você procure estabelecer imediatamente o objetivo de eliminar esta dívida o mais rapidamente possível. Antes de falarmos de boas práticas na eliminação de dívidas, eu quero falar ainda de dois conceitos bíblicos bastante importantes. O primeiro é sobre a responsabilidade no pagamento de dívidas, porque está escrito assim em Provérbios 3, 27,
e 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se tens agora contigo. Na verdade, é o seguinte, pessoas piedosas e tementes a Deus pagam as suas contas totalmente em dia, especialmente estando com o valor em suas mãos. Procrastinar simplesmente para deixar para depois não faz sentido algum e nem é biblicamente correto, segundo o que lemos agora. Também a Bíblia nos ensina sobre fiança, ou seja, sermos fiadores, avalistas, uma situação bastante comum nas práticas mercadológicas de hoje. Mas o que temos biblicamente está em Provérbios 17, 18, dizendo que é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. Mas o mais contundente está lá em Provérbios 6, de 1 a 5, que diz o seguinte: meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, e se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insiste, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço, a que pode prender. Se você serviu de fiador do seu próximo, começa o texto. Ou seja, é muito mais do que um desaconselhável ser avalista ou fiador de alguém, segundo o que a Bíblia nos ensina. Temos tantas dívidas pessoais e tantas pessoas endividadas no nosso país, em nossa cidade, que uma pessoa comum poderia ser descrita como alguém estacionando no centro da cidade, pagando ao órgão municipal responsável com um cartão de crédito, dirigindo um carro financiado por um banco, abastecido também com um cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis usando crediário facilitado e colocando-os depois em sua casa financiada. Bem, talvez isso nos deixe muito parecidos com o que de fato somos, todos bastante devedores, financeiramente falando. Agora, como se livrar de dívidas? Essa é uma pergunta feita por muitos. Existem empresas e especialistas que se dizem mágicos em livrar as pessoas das circunstâncias das dívidas, mas eu diria que, dada a singularidade, a peculiaridade de cada circunstância, a caminhada para sair das dívidas, ela é unicamente sua, se for o caso, se é o caso de um endividamento. Mas eu quero falar de alguns passos bastante importantes para nos livrarmos das dívidas. E o primeiro passo é bastante simples. O primeiro passo é ore. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, uma viúva ameaçada de perder seus filhos, ela, quando chegaram os credores, ela foi até o profeta Eliseu e ele instruiu a viúva para emprestar dos vizinhos muitos jarros. O Senhor multiplicou, ela vendeu depois aquele azeite, pôde pagar a sua dívida e ficou livre dos agiotas. Bem, o mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva está interessado em prover a você para que você também fique livre das suas dívidas. Mas a primeira coisa e a mais importante é converse com ele e declare a ele, primeiro, que você errou ao se endividar tanto e também que você precisa dele, da sua direção, para seguir com passos consistentes e também com bastante perseverança no caminho de livrar-se do endividamento. Já vivemos experiências de que, na medida em que começamos a eliminar algumas dívidas e acelerar o pagamento de outras, o Senhor abençoou ao ver o esforço pela fidelidade, não só com ânimo, com motivação para continuar nessa caminhada, mas também com uma certa aceleração desse processo. Porque você pode acreditar que Deus quer ver os seus filhos livres de dívidas e livres das mãos de outras pessoas, porque, como já citamos,
Isso é bíblico. Então ore com bastante fé e creia que o Senhor tem todo o interesse em vê-lo livre, ver a sua família livre das dívidas. Bem, mas se você já está orando ou pretende começar a orar, digo que você precisa estabelecer um orçamento por escrito. Primeiramente, é fato que poucas pessoas fazem um orçamento mensal, talvez semanal, mas constante por escrito. Um orçamento que ajude a ter uma visão do futuro de curto prazo, um orçamento que mostre claramente todos os pagamentos que são necessários no curto prazo e que também mostre qual que é o volume financeiro necessário para cada período, seja ele quinzenal, seja ele mensal. E isso também irá mostrar os passos que serão necessários para a eliminação das dívidas que hoje estão pendentes. O terceiro passo, eu diria para você, liste todos os seus bens, liste tudo o que você possui. Carro, casa, mobílias e outros itens, de maneira que você pode até mesmo encontrar coisas das quais poderia se desfazer. Porque isso pode reduzir os seus custos mensais e aumentar a sua capacidade de pagamento. Há uma lição muito importante nisso. Não pense no quanto está perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando, que poderá ser aplicado na diminuição imediata da sua dívida. Liste os seus compromissos, tudo o que você deve. Muitas pessoas, em particular, aquelas que devem muito dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No entanto, você deve listar suas dívidas para ter uma ideia exata da sua atual situação financeira. Precisa considerar também os juros que os seus credores estão cobrando por cada dívida. Ao analisar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de créditos variam muito. Isso ajudará na priorização dos pagamentos e em eventuais negociações para reduções do custo do dinheiro. Por exemplo, a troca dos juros do cartão de crédito por juros de um empréstimo pessoal com a vantagem de parcelas pré-fixadas, que, apesar de também custarem um pouco mais, evitam a sobreposição de juros desconhecidos. Estabeleça um programa de pagamentos e possíveis adiantamentos para cada credor. Uma vez mais, livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá livrar-se de dívidas por acidente. Todos precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do fim das dívidas. Decida qual dívida irá ser liquidada em primeiro lugar. Sua decisão deve basear-se em fatores como o tamanho da dívida e a taxa de juros que está sendo cobrada de cada dívida. Isto são critérios que vão posicionar estas prioridades. Liquide as dívidas pequenas, concentre-se em pagar as menores primeiro e você se sentirá encorajado a pagar as outras e utilizar aqueles valores que estavam pulverizados de maneira mais concentrada nas dívidas posteriores. Também busque eliminar as dívidas com juros muito altos. Algumas negociações poderão ser necessárias para esse processo. Considere um aumento no seu orçamento, mas especialmente na sua receita. Muitas pessoas têm empregos que, infelizmente, não cobrem todo o orçamento necessário para o endividamento do momento. Bem, existem questões nesse momento que são mais importantes, mas, em primeiro, decida antecipadamente a terminar as dívidas usando ganhos adicionais. Lembrando que a nossa tendência é gastar mais do que ganhamos. Tanto que aquilo que nós ganhamos parece ser muito pouco ou infinitamente menor do que aquilo que precisamos. Bem, isso não é exatamente verdade. Bem, sugiro que esta seja uma decisão familiar, porque haverá a necessidade de comprometimento de mais tempo, talvez algumas ausências, e tudo isso precisa estar bastante consciente, precisa ser bem conscientizado entre todos da família.
Não deixe de priorizar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua igreja, o seu Deus. Mas lembre-se que, havendo possibilidade e sob uma decisão conjunta bastante madura, poderá ser uma forma também de acelerar o processo de eliminação das dívidas. Digo mais, não acumule novas dívidas. A única forma que eu conheço de não acumular dívida extra seria pagando à vista. Mas nós sabemos que essa não é uma prática verdadeira, principalmente nos nossos dias, com a facilidade dos cartões de crédito. Bom, mas isso traz à tona essa enorme discussão de um meio de pagamento eletrônico que tira de nós a percepção do quanto de fato nós estamos gastando. Porque o cartão, bastante diferente do dinheiro vivo, ele tira do nosso campo de visão físico o dinheiro que está saindo do nosso bolso. Minha sugestão é que nesse momento os cartões sejam deixados de lado, que novas dívidas não sejam acumuladas, a não ser que sejam extremamente necessárias, quando não imprescindíveis, relacionadas à subsistência, à saúde ou coisas dessa natureza. Mas, preferencialmente, não tenha novas dívidas. A Bíblia já nos ensina há muito tempo, mas você precisa ouvir novamente. Seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa cultura, numa indústria de consumo, de propagandas que tem métodos sofisticados para nos fazer criar uma percepção de que temos uma nova necessidade surgindo. Somos bombardeados por mensagens, por propagandas que, com a intenção de criar em nós o desejo de consumir, muitas vezes nos passando a percepção errada de necessidade. Uma companhia americana abriu uma fábrica na América Central, porque lá tinha-se custos bastante baixos de mão de obra, e após o primeiro mês de pagamento, os funcionários simplesmente desapareceram. Interessados em saber por que os funcionários não voltaram a trabalhar, os gestores foram em busca das pessoas e descobriram que o que elas haviam ganho em um mês de salário era o suficiente para viver por muito tempo, então que elas não achavam que não precisariam mais voltar ao trabalho. O que eles fizeram então? Buscaram trazer lojas de produtos de consumo, catálogos e propagandas para aquele lugar. E rapidamente as pessoas descobriram que na verdade elas precisavam trabalhar porque precisavam comprar muito mais do que o que elas possuíam. Logicamente, estamos falando de um lugar com menos diversificação de produtos, com menor desenvolvimento do comércio varejista, e essa ilustração acaba mostrando que as necessidades elas podem ser criadas na mente humana muito facilmente. Vejam só, existe uma frase sobre o marketing de publicidade que diz que marketing é a ciência de fazer você comprar uma coisa que você não precisa, numa hora que você não pode, com um dinheiro que você não tem. Bem, essa frase pode ser considerada desprovida de base literária ou de ciência, mas pode nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o assédio das propagandas. Considere 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais você gasta. Quanto mais revistas ou propagandas de internet e catálogos de consumo você olha, mais você gasta. Quanto mais você vai às lojas, somente olhar as vitrines, mais você gasta. Considere uma mudança radical no seu estilo de vida. O 9º passo, minha nona consideração nesse momento. Um número crescente de pessoas tem diminuído suas despesas de modo significativo para se livrar mais rapidamente das suas dívidas. Algumas venderam casas, se mudaram para casas menores, alugaram apartamentos com menores custos, muitas venderam seus automóveis, livrando-se de financiamentos, foram para carros menores, de menor custo, buscando reduzir as suas despesas mensais e acelerando os seus pagamentos. Por fim, não desista. Desde o início, reconheça que haverá centenas de razões
pelas quais você pensará em desistir ou postergar os seus esforços para se livrar das suas dívidas. Mas não caia nessa tentação. Continue firme no seu compromisso. Não pare até que tenha, de fato, alcançado o seu objetivo. O objetivo é de viver tranquilamente, de viver sem o peso que as dívidas nos trazem e a angústia diária que também essas contas nos trazem. Lembre-se que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá, com certeza, vai valer a pena. Tenha um compromisso consigo mesmo e com a sua família. Formalize esse desejo de sair das suas dívidas. Escreva isso em algum lugar bastante visível e que você possa revisitar facilmente. Então, siga estes 10 passos básicos e acrescente aqueles que você entender que na sua situação lhe farão sentido. Ore sempre e busque ajuda, conselho de amigos sérios e fiéis que possam verificar constantemente com você esse plano de eliminação das suas dívidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esta liberdade também bíblica, essa liberdade que também nos ensina que a partir dela poderemos decidir como administraremos as nossas finanças e com isso também seremos muito mais generosos para com o reino de Deus. Vamos lá?